Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H, vou falar com vocês hoje sobre Coritiba e Flamengo. Então, jogo fundamental ali para a equipe do Coritiba, né, para tentar escapar do rebaixamento, com o Flamengo já campeão da Libertadores, já campeão da Copa do Brasil, com pouco ou nenhum interesse no jogo. Então, o Flamengo entrou com o time reserva. O Flamengo ele tem um estilo de jogo bem interessante. Ele consegue é, fechar o jogo de uma forma que ele fique sempre com a posse de bola e que o time que esteja jogando com ele se sirva apenas de contra-ataques. Foi um expediente aplicado ali no primeiro tempo e o Coritiba teve pouquíssimas chances de gol ou de tentativas de gol. Ali, os primeiros 25, 30 minutos, o Coritiba chegou muito pouco e o Flamengo chegou muito, mas não chegou com perigo, sabe? Foi só um jogo de posse de bola, que é uma fórmula aí que o Dorival Júnior tem implantado nas suas equipes, e assim ele conseguiu ali conquistar os seus títulos, mas é evidente que quando você tem uma ideia de jogo, você precisa das peças certas para que a situação funcione. O Curitiba está com muita vontade. O Curitiba, quando ele joga no Couto Pereira, parece que é um outro time, sabe? É um time muito forte, é um time com muita energia. A força da arquibancada contagia ali os jogadores e faz com que ele se transforme num time maior até do que a sua qualidade natural. Então, o 0 a 0 do primeiro tempo talvez nem tenha feito jus ao que aconteceu durante o jogo, porque perto do final do primeiro tempo ali, o Curitiba foi muito agudo e o Hugo fez uma defesa monumental, evitando o gol ali do Curitiba. Poderia ter saído na frente 45, 40 e tantos minutos ali. E esse lance poderia realmente ter terminado a sorte do jogo. Na virada do jogo, o, o Guardiola foi para cima, botou o Fabrício Daniel, tirou ali um dos meias. Ele começou com um 4-1-4-1 e daí botou o Fabrício Daniel porque o Curitiba precisava vencer, né? Precisava desse resultado. Com a vitória ali contra o Juventude, já não havia tanto aquele peso de ter que vencer, em que pese estar jogando em casa, né? Uma das três partidas precisava ser vencida, né? Então ele resolveu arriscar. E assim o Curitiba dominou o Flamengo durante os primeiros minutos ali do segundo tempo. E num lance fortuito, como diz o pessoal, né? Futebol é ganhado nos detalhes, né? Num lance fortuito que aconteceu na frente do Rafael Claus, ele não viu, ele estava deixando o jogo seguir, mas hoje tem a tecnologia do VAR, né? E o VAR não deixa passar nada. Então o VAR viu o pênalti no sanduíche ali feito no jogador do Curitiba. Se não foi por um, foi para o outro, mas acabou ocorrendo o pênalti dentro da área. E o Rafael Claus marcou o pênalti. A Aleph Manga cobrou, fez o gol. E o Curitiba, a partir dali, se adonou do jogo. O Flamengo não conseguiu mais chegar. O Guardiola fechou as saídas do Flamengo e o Flamengo não conseguia sequer fazer lançamentos ou passes ou o que quer que seja. O Curitiba realmente o domínio, nesse caso, é um domínio, digamos, defensivo, sabe? Porque o Curitiba não correu riscos, né, com o Flamengo. Em que pese ali o Flamengo ter grandes nomes ali como Marinho e tal, esse Ayrton Lucas, né, que foi fundamental ali na vitória da Libertadores, eles não conseguiram fazer jogada, não conseguiam ter esse volume de jogo, não conseguiu criar coisa nenhuma. Pode-se dizer que, como sempre acontece no futebol, né, tem dia que o negócio não funciona. E hoje era o dia que o Flamengo não funcionou, né? E para o Curitiba foi muito bom. Ele estava ganhando de 1 a 0, então não precisava fazer mais nada, era só se defender. Eventualmente tinha uma chegada, mas jogou um jogo tranquilo. Foi muito calmo, foi muito seguro do que realmente queria. O, o Guto Ferreira realmente fez um bom trabalho. Podemos dizer que foi um bom trabalho psicológico, né? Aquela vitória contra o Juventude deu muito gás, deu muita confiança, né, aos jogadores de Curitiba e realmente nem parecia que eles estavam enfrentando o Flamengo, em que pese não ser o Flamengo titular, né, era o Flamengo reserva. Mas mesmo assim, o Flamengo foi encarado como um grande adversário
o Curitiba venceu, mereceu vencer, e com o empate do Atlético Goianiense, o Curitiba não cai mais. Então, isso é uma grande notícia para o futebol paranaense. Ano que vem vamos ter 2 representantes do Paraná na primeira divisão. Agora a grande batalha vai ser a do Atlético para chegar aí nessa sexta vaga pela Libertadores, que não vai ser tão simples assim. Mas com isso o Guto Ferreira veio e cumpriu a sua missão. Ele conseguiu ajeitar o clube. Eu acho que a chave aí para essa permanência é essa situação que o Vanderlei Luxemburgo falava muito antigamente, que é assim, 5 jogos, 5 empates, 5 pontos. 5 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. Então tem que jogar para ganhar. E o Guto Ferreira joga para ganhar. Algumas vezes ele comete erros estratégicos, algumas vezes os jogadores não fazem o que deveriam fazer, algumas vezes o erro é estratégico, algumas vezes o Guto Ferreira perdeu pontos assim preciosíssimos nos últimos minutos, faltou um pouquinho ali de malandragem, vamos dizer assim, aos jogadores, mas a verdade é que o Guto Ferreira joga para ganhar. E ele ganhou as partidas em casa. Se não me engano, foram todas. Talvez tenha lá empatado uma, mas assim, ele joga para ganhar. Ele quer ganhar. Né? Agora estou lembrando aqui que talvez tenha tido um empate, mas você aí que está no canal, se você tiver dúvida, tem todas as partidas aí do Curitiba, você vai ver aí se o Curitiba ganhou, as partidas que o Curitiba ganhou em casa ou não ganhou. Então, o que aconteceu hoje foi uma recompensa a quem realmente estava buscando essa permanência na primeira divisão. O Curitiba, do pessoal ali de baixo, era um dos únicos que estava em ascensão. Fora o Fortaleza, que saiu da zona de rebaixamento e agora está disputando lá vaga na Libertadores, o Curitiba é um dos que mais cresceu desse pessoal ali de baixo. Chegou a entrar na zona de rebaixamento, mas logo saiu e eu acho que foi um dos que ficaram menos tempo ali na zona de rebaixamento. Então, com a derrota do Ceará e a perda de ponto ali do Atlético Goianiense, não há mais como o Curitiba cair. E agora pode trabalhar com tranquilidade, né? Pode fazer algum teste ou alguma coisa aí nas próximas 2 rodadas que tire esse peso, né? Que estava nas costas em relação à queda para a segunda divisão. Vai ter o Corinthians aí na próxima rodada, talvez possa jogar ali com um pouquinho mais de tranquilidade e tal, e de repente até ganha do Corinthians, por que não? Mas se perder não vai ter nenhum problema, porque afinal já está definida aí a vaga na primeira divisão. Então, acredito que o Curitiba deva continuar aí com o Guto Ferreira, não é sugestão minha, isso aí é coisa talvez ali da diretoria que queira ficar ali com o Guto Ferreira. Não seria uma coisa ruim ficar com o Guto Ferreira, porque o Guto Ferreira é aqueles técnicos que joga para frente, né? Então ele joga para ganhar, ele gosta de ganhar, ele não tem esse medo de um time melhor ou maior, ele quer que o time dele produza. E com esse tempo que vai ter para trabalhar, porque afinal a Copa do Mundo vai iniciar agora no final de novembro, os jogadores vão ter as férias e provavelmente vão retornar ali antes do final do ano. Então vai dar tempo de fazer uma pré-temporada, vai dar tempo de fazer um bom trabalho aí com esse time do Curitiba. E quanto mais tempo o pessoal vai ficando junto, mais vai se conhecendo, mais o time vai ficando compacto, mais o time vai conseguindo produzir melhor. Com um ou outro reforço, talvez o Curitiba faça uma melhor campanha no ano que vem. Claro que isso depende tudo de dinheiro, né? Depende do patrocinador, depende talvez da aprovação da SAF, porque eu não sei como é que anda as finanças do Curitiba, mas um ou outro reforço talvez consiga ajudar aí nessa condição do Curitiba a fazer um melhor papel no ano que vem, porque esse ano foi um sufoco. Lembrando que o Curitiba está escapando com 41 pontos. Isso não é a média dos últimos anos. A média dos últimos anos é entre 45 e 43, né? Então, escapar com 41 é quase uma novidade. Imaginando que no ano que vem ainda vai disputar para não cair, a situação pode ficar mais difícil. Pode ser que precise fazer os 45 pontos. Então, assim, dependendo do planejamento do Curitiba, do que ele quiser em relação à primeira divisão no ano que vem, precisa fazer um bom trabalho de pré-temporada, precisa montar um bom time, precisa fazer uma manutenção de técnico. O Curitiba tem dado exemplo em relação a isso, ficou muito tempo com o Mourinho
e eu acho que deveria realmente ficar com o Guto Ferreira para fazer esse trabalho de longo prazo e fazer um planejamento e quem sabe ali acatar lá uma outra pedida ali do Guto Ferreira para que o Curitiba melhore esse time, que continue essa grande felicidade, né, de ficar ganhando em casa, mas que trabalhe um pouco mais para buscar pontos fora e tentar uma melhor sorte, né, pro ano que vem. Quem sabe uma busca do Sul-Americano ou algo assim. Então, a boa notícia aí para os torcedores do Curitiba, boa notícia para quem torce para o futebol paranaense. O futebol paranaense vai estar muito bem representado ainda o ano que vem pelos dois times da Série A. Ainda vou falar aí das últimas duas rodadas, em que pese para o Curitiba não ter mais praticamente nenhuma serventia, mas vamos fechar o ciclo aí do Campeonato Brasileiro, já que a promessa era falar de todos os jogos. Então, na próxima rodada, o Atlético vai pegar o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, e para o Atlético é fundamental esse jogo. Para o Atlético Goianiense já não vale muita coisa, em que pese ali ele ainda está lutando para não cair com o Cuiabá, né? Porque eu não vi o resultado ali, mas acho difícil que o Cuiabá tenha vencido o Palmeiras, né? Mas se venceu, né? Aí os dois estão rebaixados, né? Ceará e Atlético Goianiense. Caso isso não tenha ocorrido, eles ainda têm uma grande luta ali para escapar do rebaixamento contra o Cuiabá. E, em sendo assim, o jogo é importante para os dois times, né? Tanto o Atlético Goianiense quanto o Atlético Paranaense. O Atlético vai ter que fazer muito mais, porque a motivação do Goianiense vai estar muito forte, se eles ainda tiverem a condição de escapar da zona do rebaixamento. E o Atlético vai ter que fazer uma estratégia para trabalhar com o desespero do Atlético Goianiense e tentar essa vitória fora de casa para manter aí as chances de buscar essa sexta vaga. Claro que depende também muito do que fizer na segunda-feira o Atlético Mineiro em relação ao Botafogo. O Botafogo que ainda tem alguma chance de buscar a vaga na pré-Libertadores, já que está com 47 pontos. Em ganhando o Atlético Mineiro, ele ainda tem alguma chance. Se perder, já está fora, né? Então ainda é uma boa disputa aí. Quem sabe a sorte sorri aí pro povo paranaense, né? E o Atlético aí continue aí na sua sexta colocação e tenha mais condições ainda de ganhar essa vaga. Lembrando que essa rodada foi grande para o Curitiba, não foi lá grande coisa para o Atlético, mas se a sorte estiver ventando para os nossos lados, quem sabe, né? O Atlético Mineiro não consiga essa vitória e o Atlético continue aí na sua sexta colocação. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Se você observou alguma coisa a mais aí no jogo, quer comentar, comente aqui embaixo. Se você discordou de alguma coisa e quer comentar, também comente. Mas eu peço que você inscreva-se no canal e divulgue aí para os seus amigos sobre os comentários que eu faço aqui dos times paranaenses no Campeonato Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.